O pensamento criou os problemas que nos cercam, e os nossos cérebros são treinados, educados, condicionados para a solução dos problemas. O pensamento criou os problemas, como a divisão entre as nacionalidades. O pensamento criou a divisão e o conflito entre as várias estruturas econômicas. O pensamento criou as várias religiões e as divisões entre elas, e, portanto, há conflito. O cérebro é treinado para tentar solucionar esses conflitos que o pensamento criou. É essencial que entendamos profundamente a natureza do nosso pensar, a natureza das reações que surgem do nosso pensar. O pensamento domina as nossas vidas, não importa o que façamos. Seja qual for a ação que se realize, o pensamento está por trás dessa ação. Em toda atividade, seja ela sensual, intelectual ou biológica, o pensamento opera o tempo todo. Biologicamente, durante séculos, o cérebro foi programado, condicionado. O corpo age do seu próprio modo, a ação de respirar, o batimento do coração e assim por diante. E assim, se você é católico, hindu ou budista, você repete esse condicionamento reiteradamente. O pensamento é um movimento no tempo e no espaço. O pensamento é memória, lembrança das coisas passadas. O pensamento é a atividade do conhecimento. Conhecimento que foi acumulado durante milhões de anos e armazenado como memória no cérebro. Se vocês observarem a atividade do nosso pensar, verão que a experiência e o conhecimento constituem a base da nossa vida. O conhecimento nunca está completo. Ele caminha sempre com a ignorância. Achamos que o conhecimento solucionará todos os nossos problemas, seja o conhecimento do sacerdote, do guru, do cientista, do filósofo ou do mais recente psiquiatra da moda. Mas nunca questionamos se o conhecimento em si mesmo pode solucionar qualquer dos nossos problemas, exceto, talvez, os problemas tecnológicos. O conhecimento vem com o tempo. Para aprender uma língua, vocês precisam de tempo. Aprender uma habilidade ou dirigir um carro com eficiência leva tempo. O mesmo movimento do tempo é convertido para o campo psicológico. Aí também dizemos: tenho que ter tempo para aprender a meu respeito. Tenho que ter tempo a fim de mudar aquilo que sou para aquilo que devo ser. Converter a atividade do mundo externo ao mundo psicológico significa que o tempo é um grande fator em nossa vida. O futuro, o passado e o presente. O tempo é pensamento. O tempo é necessário para a aquisição do conhecimento pela experiência, tanto no mundo externo quanto interiormente. Foi assim que fomos programados. Sendo assim programados, pensamos que o tempo é necessário para produzir uma mudança profunda e fundamental na estrutura humana. Nós usamos o tempo como pensamento. Eu sou isso e devo ser aquilo. Vocês também diriam no mundo técnico: não sei como construir um computador, mas vou aprender. Tempo, conhecimento, memória, pensamento são uma única unidade. Não são atividades separadas, mas um único movimento. O pensamento, o resultado do conhecimento, é eternamente incompleto e, portanto, limitado, porque o conhecimento é incompleto. Tudo quanto é limitado deve produzir conflito. A nacionalidade é limitada. A crença religiosa é limitada. Uma experiência que vocês tiveram ou pela qual anseiam é limitada. Toda experiência deve ser limitada. Pergunta: por quê?
Resposta: porque há mais experiências. Eu posso ter uma experiência sexual, ou a experiência da posse da riqueza, a experiência de renunciar a tudo e entrar num mosteiro. Todas essas experiências são limitadas. O pensamento, sendo limitado, cria problemas, divisões nacionais, econômicas e religiosas. Depois, o pensamento diz: devo resolver tudo isso. Desse modo, o pensamento está sempre funcionando na resolução dos problemas. E o computador, um mecanismo que foi programado, pode sobrepujar a todos nós porque não tem problemas. Ele evolui, aprende e muda. A nossa consciência foi programada como consciência individual. Estamos questionando se essa consciência, que aceitamos como individual, é, na realidade, individual. Não digam, o que acontecerá se eu não for um indivíduo? Algo completamente diferente pode acontecer. Vocês podem ter um treinamento individual para uma ocupação particular, uma profissão particular. Podem ser um cirurgião, um médico, um engenheiro, mas isso não os torna um indivíduo. Vocês podem ter um nome diferente, uma forma diferente, e isso não faz a individualidade, nem a aceitação de que o cérebro, através do tempo, afirmou: eu sou um indivíduo. É meu desejo me realizar e vir a ser pela luta. Essa assim chamada consciência individual, que é a de vocês, é a consciência de toda a humanidade.